Querido Deus, nosso Pai Celeste, Senhor, nós agradecemos a Ti primeiramente em poder estar aqui nesta noite, ó Pai, em poder vencer as barreiras para poder chegar aqui na Tua casa. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a vencer todas as barreiras quando estas portas estiverem abertas, ó Pai, para que possamos estar nos unindo em torno da Tua palavra, louvando o Teu santo nome, ó Pai, engrandecendo a Ti, meu Deus, e também recebendo as bênçãos da Tua palavra em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez nesta noite, através da Tua palavra santa. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é fiel e tem parado para ouvir os nossos louvores. E nesse instante, ó Pai, nós também queremos parar o nosso coração para Ti, Senhor. Ó Deus, que nós possamos concentrar toda a nossa vida em Ti nesse momento, ó Pai. Que os nossos pensamentos possam estar voltados para Ti nesse momento. Não deixa que nenhum espírito das trevas arrebate o nosso ser para outro lugar, Senhor. Mas nós queremos estar neste lugar celestial onde se encontra o Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, a reconhecer isto e a render nossa vida, corpo, alma e espírito, neste momento a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te pedimos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Creio que tem um irmão ali nos visitando, né? Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro dele. Valmir, sim, irmão Valmir. Eu lembro a primeira vez quando a gente ali no Cotel, eu estava presente lá com o pastor José, numa salinha assim, que tinha umas cadeiras, umas bancas de escola. Bem logo no começo ali, teve um culto ali muito bom. O irmão estava ali presente, eu me lembro muito bem dele. E ali era o começo da obra, né? Deus tem, eu creio, feito uma grande obra em sua vida. Amém. Que Deus continue abençoando e seja sempre bem-vindo aqui no nosso meio. Então, nós vamos, todos são de casa, né? Vamos nos colocar de pé nesse momento. O profeta ensina que quando vai se hastear uma bandeira ou prestar uma homenagem à pátria, as pessoas se colocam de pé. Então, ao ler a palavra do Senhor, nós também nos colocamos de pé em honra à sua palavra, né? Nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 15. Depois vamos ler em Efésios, capítulo 2. Mateus, capítulo 15, versículo 6 em diante. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Vamos ler agora, irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante. Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em espírito. Amém? Os irmãos podem sentar. O nosso tema nesta noite é
descontaminando o canal da fé. Esse é o nosso tema nesta noite. Descontaminando o canal da fé. Nós somos ensinados, irmãos, e a palavra nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que nós tenhamos fé para agradar a Deus e também para receber toda a sorte de bênção que Deus tem para nos abençoar. Pense em algo difícil na sua vida que você tem necessidade. Agora pense em algo impossível na sua vida que você tem necessidade. Deus pode te ajudar em qualquer coisa. Não há impossível para Deus. Mas para que Deus nos ajude, é necessário que a gente creia na palavra dele. Amém? Há um canal para chegar na fé perfeita em nosso coração, e o diabo, para nos ver derrotado, necessitado, miseráveis, precisando, ele tenta bloquear esse canal da fé para que a gente não receba as bênçãos de Deus e nem tampouco adore a Deus como Deus requer em espírito e em verdade. Amém? Então, veja que o diabo trabalha em cima disso. Porque ele sabe que Deus é capaz e é mais do que suficiente para fazer qualquer coisa. Então ele vem no canal da fé, há um canal da fé em nós, e ali ele coloca barreiras para que aquilo não passe adiante e você não receba o que Deus tem para te dar. Mas o amor e a misericórdia de Deus vem para desbloquear esse canal e para nos abençoar. É isso que Deus está todo momento tratando conosco para nos ajudar, porque realmente nós somos fracos. Fracos que eu digo por nós mesmos. Mas quando nós recebemos da parte de Deus a fé na palavra, quando Deus desbloqueia todo este canal, ou quando nós deixamos que Deus desbloqueie esse canal da fé, então nós nos tornamos fortes, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E nós vamos falar de duas coisas que são barreiras do diabo para impedir que a bênção de Deus chegue na sua vida. Duas coisas. Deus quer trazer ao nosso coração a fé. E a fé, diz o profeta, é revelação. Quantos já ouviram o irmão Brano dizer isso? Fé é revelação. Veja você que nós, o que pertence à nossa vida, o que é a nossa vida aqui na terra, estava preso na mente de Deus. O que representava a nossa vida aqui estava preso na mente de Deus. Mas Deus operou o seu plano da redenção para que esse mistério que estava na mente de Deus, que compete à nossa vida de vitória aqui, fosse revelado para nós, para que essa revelação quebrasse toda a barreira que o diabo criou e você cresce na palavra e vencesse através de Jesus Cristo. E esta é a maneira que o diabo faz. Ele cria barreiras. Primeiramente, ele cria uma barreira tradicional. Ele tenta colocar algo substituindo a revelação da palavra de Deus para tentar cegar você, para que você não creia, não veja as promessas que Deus tem para você. Porque Deus tem, irmãos, em cada era, ricas promessas para os seus filhos. Amém? Então, quantos creem que são filhos de Deus? As bênçãos que Deus já tem preparado é para você. Não pense que Deus vai preparar a bênção quando você está pedindo. Não, a bênção já está preparada. Ele quer entregar a você. Nós é que muitas vezes deixamos o diabo bloquear o canal da fé. Mas nesta noite,
Deus vai nos ajudar a quebrar toda a barreira que o diabo tenha colocado no canal da fé da nossa vida. Para que a palavra entre e a gente creia, e a gente tendo fé na palavra, Deus faz a sua parte, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Amém? Então veja, o diabo, para criar uma barreira na revelação da palavra, ele cria um substituto para dar às pessoas. E esse substituto se chama tradições do homem, denominações, interpretações particulares, pensamentos teológicos do homem. Tudo isso são coisas que o diabo cria para criar uma barreira e cegar os seus olhos para a verdadeira revelação que estava na mente de Deus e que ele, na sua fidelidade, revelou para os seus filhos. Deus sempre revela a sua palavra aos seus filhos. Então nós temos que ver, irmãos, que palavra Deus revelou para nós crermos nessa palavra que Deus falou e deixar de lado toda a barreira de tradição do homem, para que o nosso canal da fé esteja limpo e operando diante de Deus. Mas também o diabo usa de outra barreira. É quando ele mantém você em pecado. Enquanto o diabo está levando a tentação e você está caindo naquilo, você está fraquejando naquilo, aquele sentimento de fraqueza vai ficar na sua mente. O irmão Branham diz que você não vai ter fé para nem orar a Deus. Veja, ele diz na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 67, ele diz aqui: porém, enquanto você está fazendo coisas erradas, você não pode ter confiança em Deus. Está vendo, irmãos? Esta barreira não depende de Deus. Depende de nós quebrar ela. A barreira da tradição depende de Deus, quando Ele traz a revelação da palavra. E Deus sabe como quebrar qualquer tradição do homem, quando Ele revela a sua palavra ao seu eleito. Mas essa outra barreira depende de você, de escolher se separar do pecado para se aproximar mais de Deus. Por isso que aqui diz, enquanto você está fazendo coisas erradas, você não pode ter confiança em Deus. Assim que veja, você automaticamente saberá que está equivocado. E nisso você automaticamente se identifica como um pecador, ao saber que está equivocado. Porém, quando o seu coração não lhe condena, e você sabe que é um crente, e que não tem impedimento entre você e Deus, você pode pedir o que deseja com a certeza que será concedido. Porque é a palavra que tem sido dada a você, como foi nos discípulos. Amém? Então, enquanto a gente está fazendo as coisas erradas, o diabo traz a sua tentação, e a gente está caindo e fazendo as coisas erradas, automaticamente, irmão Branham diz que a gente não vai se identificar como filho crente e vitorioso de Deus. Vai se identificar como pecador, porque está fazendo coisa errada. E aí não vai ter a confiança em Deus. Vai orar e vai pedir na dúvida, será que Deus vai me ouvir ou não? Mas quando você se esforça e deixa as coisas do mundo, se afasta do pecado, luta e vence o pecado, então você, quando orar a Deus, você vai ter a confiança que Deus vai conceder o que você pedir a Ele. O que você precisar, você vai saber que Deus é suficiente e que Ele vai te ouvir porque você tem recebido perdão pelo sangue de Jesus e está lutando contra o pecado. Enquanto está fazendo as coisas erradas, você não pode ter confiança em Deus. O profeta disse. Esta é uma barreira no canal da fé que o diabo coloca. Ele traz o pecado e deixa você sempre pecando para você ter essa barreira. Você vai orar, mas não tem confiança. E sem fé, sem confiança em Deus, é impossível receber alguma bênção, irmãos. Deus é poderoso. Ele fez todo o universo. Ele pode qualquer coisa.
Mas temos que desbloquear esse canal, essa parte, essa barreira que o diabo coloca. Mas o que nós vamos falar mais nessa noite é a outra barreira. E essa pode deixar que Deus vai quebrar nessa noite. Essa é com Deus. A barreira da tradição, que o homem tenta iludir, enganar os filhos de Deus, o Espírito Santo vem e quebra ela com toda a força para que você creia no que a palavra disse que você é. O diabo está tentando esconder isso. Veja na mensagem da Zera. Nós vimos hoje de manhã quão parecido o diabo está se tornando nessa última era, mas é parecido mesmo. Quando a Bíblia diz parecido, irmãos, não é essa noiva comparando com uma Assembleia de Deus, uma Batista, já estão muito longe, 10.000 quilômetros de distância. Aquilo não engana mais um eleito. O diabo veio para um lugar para ficar mais parecido ainda, para tentar enganar os eleitos. Para criar uma tradição e tentar enganar o que o eleito é. Porque no dia que você descobrir quem você é, o que estava na mente de Deus para você ser aqui nessa terra, quando você recebe essa revelação, irmãos, então o canal da fé é desbloqueado e Deus pode operar na sua vida. E é isso que Deus quer, é revelar a você quem você é na palavra. Não o que algum homem diz ou o que uma igreja diz. O diabo tenta esconder isso, cria barreiras tradicionais e ilude, torna a igreja fria, formal, para que haja morte na igreja. A tradição mata a igreja, mas a revelação dá vida para o seu povo. Então veja, na página 5. Agora recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, que é a tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã. Está vendo, irmãos? Como é que a gente vai vencer? Quando a gente descobrir esses dois espíritos que estão operando dentro da igreja. Um tentando criar tradição, esfriar e tornar formal a igreja. Mas o Espírito de Deus quer esquentar ela no fogo do Espírito Santo e mostrar a revelação de quem ela é, para que ela seja um exército invencível contra qualquer coisa que Satanás possa trazer. Enfermidade, o que você precisar, Deus pode te ajudar. Mas nós temos que receber essa revelação, porque essa revelação do que é a verdadeira igreja hoje é que vai combater contra toda muralha de tradição, toda barreira que o diabo fez nesse canal da fé. Amém? Então veja, se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação. Está vendo, irmãos? Porque a revelação quebra qualquer obra de barreira que Satanás faz. Quando você recebe a revelação, toda a barreira que ele fez cai por terra. Então ele odeia a revelação.
Ele persegue a revelação. Ele combate a revelação. Mas Deus combate mais forte contra as barreiras denominacionais, contra as tradições do homem, para mostrar a verdadeira revelação, para mostrar à sua igreja quem ela é em Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer nesta noite, irmãos. Foi para isso que Ele enviou um profeta, para revelar esses mistérios, aonde estava o seu nome na redenção, nesse livro sagrado, secreto, que era um mistério. Deus mandou um profeta para revelar esse livro a você, essa palavra, trazer essa revelação, e você com essa revelação, a verdadeira revelação, quebra toda a barreira de tradição do inferno que o diabo criou. E vence pela fé. O canal da fé é liberado para você vencer todas as coisas. Aqui diz, o diabo odeia a revelação, mas nós a amamos. Amém? Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. As portas do inferno estão sendo formadas. Essa era de Laodiceia é a era mais terrível, uma era negra, em que o Espírito de Deus foi posto para fora. Mas ele não foi posto para ficar fora, porque ele achou um lugar aqui no coração dos eleitos. Um lugar de morada para o Espírito de Deus. Nenhuma denominação, nenhuma teologia, nenhuma tradição do homem pode construir um templo digno de Deus morar. Não pode. Mas o próprio Deus, pelo seu Espírito, através da revelação dos mistérios do último tempo, Ele produziu uma noiva, que é o templo de Deus aqui na terra. O corpo de Jesus Cristo, novamente andando aqui na terra, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, veio hoje novamente, desceu para ter um ministério aqui na terra, não mais no seu corpo físico único, mas agora na sua igreja, morando nela, para realizar as obras e vencer a tradição de Satanás. Esta é a obra de Deus para esse momento, irmãos. É o que Deus tem revelado para nós na sua palavra. Lembre-se que o que pode quebrar a barreira tradicional do diabo é a revelação da palavra. E nós vamos ler algumas coisas aqui da revelação, para que você compreenda. Primeiramente, no livro dos 7 selos, perguntaram ao irmão Brana, a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos, página 450. Pergunta número 22, disse, a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Uma boa pergunta, né, irmãos? Por que nós devemos saber dessas coisas? Nós não podemos esperar que Deus faça algo sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos profetas. Deus não faz. Segundo a Bíblia, disse, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, qualquer pessoa que se apresentar dizendo que está fazendo uma obra para Deus, nós devemos conferir se está na palavra em algum lugar. Tem que estar aqui na palavra. Se Deus disse que enviaria o Elias no tempo do fim, não adiantava vir um Jeremias, um Isaías, não. Deus disse que Elias, o espírito de Elias se manifestaria no tempo do fim. Então está na palavra que o espírito de Elias. Por isso que o irmão Brana veio, e ele veio na virtude e espírito de Elias, cumprindo a profecia da palavra. Então tudo que vai acontecer no nosso tempo, ou em qualquer tempo, tem que estar primeiro relatado na boca dos santos profetas de Deus. Amém? E o que nós estamos querendo saber nessa noite? O que é que representa a nossa vida aqui?
Não é isso que a gente quer saber, irmãos? Porque Deus nos chamou para essa mensagem. Deus tem algo para realizar na nossa vida. Quantos creem que Deus tem algo para realizar na sua vida? E nós sendo o último povo do último tempo, é provável que muitos de vocês não vão enfrentar nem a morte. Vai ser transformado antes de morrer. Eu creio nisso. Eu creio que eu sou um daqueles que vai ser transformado. Porque o tempo está mostrando isso para nós, que está muito próximo dos acontecimentos. Então Deus nos chamou para algo. E nós temos que conhecer bem esse algo para não deixar o diabo enganar. Porque o diabo está tentando abafar, esconder, criar uma barreira de você para você não ver todas as bênçãos que Deus tem prometido para você. Ele quer impedir isso, porque ele sabe que ele está em apuro quando você descobre que você é um filho de Deus e todo o céu está respaldando isso para você. Nós vamos ler isso depois e perguntar ao irmão Brana, a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo. Com certeza, ela tem um ministério, grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Depois os irmãos leem mais adiante. Então veja, aqui está confirmando para nós que a noiva tem um ministério da hora. O ministério da hora. Então se a noiva tem, nós devemos procurar nesse mapa celestial, secreto, o que é que Deus está planejando em sua mente realizar na nossa vida, irmãos. Nós temos que descobrir isso. Para a nossa vida está sendo, todo o nosso esforço está sendo engajado nisso, na obra que Deus quer realizar. Tudo que a gente vai fazer aqui é pensando nisso, porque se nós cremos na palavra, devemos crer no que Deus disse que nós seríamos. Para juntar a nossa força, tudo que pertence à nossa vida, nós devemos crer. O irmão Brando disse que Jesus cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele nos profetas. A vida dele aqui era a representação das palavras de profecia que foi falado pelos santos profetas de Deus. A nossa vida aqui deve representar as palavras de profecia, não dos profetas do Antigo Testamento, mas de um profeta em especial que Deus enviou para o último tempo, para revelar esse grande mistério que é Jesus Cristo agora, a esperança da glória em vós. Jesus Cristo entrando na sua igreja para realizar as mesmas obras que ele fez lá no passado e cumprir o restante do ministério de Cristo aqui na terra. Esse é o propósito da nossa vida diante de Deus, irmãos. Não deixe nenhuma tradição, nenhum pensamento do homem tirar esta fé de você. Creia no que a palavra diz. E nós vamos ler mais coisas que a palavra diz a respeito da igreja. Veja, o irmão Brando disse que teria um ministério. Quantos creem que a igreja tem um ministério? É o profeta que disse aqui. Nós devemos segurar em cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Ninguém pode tirar isso de você. Não deixe ninguém tirar. Segure firmemente em todas as promessas que diz respeito à sua vida. Não solte de maneira alguma. É o diabo tentando enganar você. Crê em tudo que a palavra diz. Então veja o que Deus vai falar aqui a respeito da igreja. Nós sabemos que quando João Batista veio, ele era o precursor da primeira vinda de Cristo. Irmão Brando diz na mensagem, qual a atração sobre a montanha? Os irmãos já leram, eu creio que até já escutaram aqui na igreja. Qual a atração sobre a montanha? Que atração é essa? Lá naquela montanha, quando Jesus estava ali para entrar em Jerusalém,
Era muita gente vindo. Era uma grande atração ali. Qual a atração? A mensagem é uma pergunta. Qual a atração sobre a montanha? Por que está atraindo tanta gente? Por que está essa multidão aqui? Sabe o que era a atração? Era Deus cumprindo a sua palavra. O que Deus falou na palavra, agora não estava só em papel e tinta. O povo passava todo o tempo na sinagoga, dizendo, ele vai entrar, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, como um rei glorioso aqui em Jerusalém. Eles passaram 700 e tantos anos, não sei, Zacarias, uns 400 anos eu creio, ouvindo isso direto na sinagoga. Toda vez que ia ler Zacarias, os fariseus ali na sinagoga, e lia para o povo, e as criancinhas, disse, um dia o nosso rei vai entrar, será o Messias, será Deus conosco, uma criança sim, mas é um Deus forte, ele vai entrar aqui montado no jumentinho, e ali todo mundo ouvindo aquilo, e esperando aquele grande dia, que grande dia, nosso Deus entrar aqui montado no jumentinho, humilde, e ele lia aquilo, falava, todo sábado, escutando aquilo, esperando, outros cresceram, morreram escutando aquilo, e ali chegou um tempo, quando nasceu aquela geração, que ia ser a geração que contemplaria o cumprimento dessa profecia. E eles desde pequeno escutando. Então quando souberam que estava entrando um homem, montado no jumentinho, coisas estranhas acontecendo na vida daquele homem. Então era uma atração muito grande. Que atração era aquela? Era Deus cumprindo a profecia que ele prometeu. Por isso que era uma atração tão grande. Assim, irmão Bruno disse que João Batista também era uma atração. João Batista era uma atração porque Deus estava cumprindo também uma profecia de Malaquias 3, que enviaria o anjo para preparar o caminho do Senhor. Logo quando apareceu aquele João Batista, aquele homem estranho, vindo do deserto pregando, era uma atração. O povo vinha e olhava, que coisa estranha é essa? Era Deus cumprindo essa parte de Malaquias 3, enviando o primeiro precursor. Mas disse o profeta que chegou a hora em que a atração mudou do profeta, que era João, para a profecia que ele estava falando. Captaram bem isso, irmãos? Deus estava cumprindo profecia na vida de João. João era o livro aquela folhinha de Malaquias 3 estava ali agora em carne. O verbo se tornando carne ali, diante das pessoas. Então, aqui diz que, e por aquele tempo, o profeta virou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, qual a atração foi mudada do profeta para a sua profecia? Amém? O primeiro precursor. Mas Deus tinha prometido também em Malaquias que enviaria um profeta que restauraria todas as coisas. Também estava escrito lá em Apocalipse que ele enviaria o sétimo anjo, um mensageiro para a sétima era, que revelaria todos os mistérios da palavra. Está prometido, Apocalipse 10, 7, que ele revelaria não a metade, não 90%, não 99%, não 99,9%, mas está escrito que ele revelaria todo o mistério da palavra. Então Deus, quando estava ali, naquele monte Tucson, no pôr do sol, irmão Bruno disse que atração era aquela? Você pode ler depois, parágrafo 147, que atração é essa? Que nuvem é essa que apareceu? Essa foto que várias revistas publicaram, que atração, que tanto o povo veio para ver. O que é isso? O profeta disse, é Deus cumprindo Apocalipse 10, de 1 a 7. Enviando o sétimo anjo, e o anjo celeste veio e deu a ele um livro aberto para revelar o que estava na mente de Deus. Dá a ele uma profecia. William Branham, este livro dos 7 selos é a sua profecia. E ele pegou essa profecia e disse, eu vou agora precursar. Eu vim para precursar essa vinda da profecia da palavra. Porque Cristo e a palavra é a mesma coisa, irmão. Quando o irmão Branham estava ali, ele passou desde 1933 preparando
precursando algo que viria. E esse algo era Jesus Cristo novamente. E quando chegou o momento, Jesus Cristo, a palavra veio, a profecia veio, e disse: tome, Jesus Cristo, a profecia, você, sétimo anjo, pregue todos os mistérios da minha palavra. E Deus fez com que o profeta pregasse e dissesse: eis aqui Jesus Cristo, a palavra. Nesse momento, muitos abandonaram o profeta, mas ele apresentou a Jesus Cristo. Lá foi apresentado um cordeiro, mas a segunda vinda de Cristo era um leão, trazendo um juízo sobre esta terra. E ao mesmo tempo que o juízo vem, ele traz também a revelação dos nomes, a profecia, o livro onde estaria o nome desta igreja, que se manifestaria agora no final da era. Então, como João Batista olhou e disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, o primeiro precursor, o William Branham também chegou e cumpriu o seu papel do segundo precursor. E disse: eis aí Jesus Cristo novamente. E agora, ele diz aqui na mensagem da era, que ele não viria mais em um corpo só, único, mas ele se dividiria em toda a igreja, para manifestar Jesus Cristo nessa era novamente. E aqui disse que João Batista virou e disse: eis aí o cordeiro. Virou do profeta a atração para a sua profecia agora. O que era a profecia de João? Jesus Cristo como um cordeiro. O que era a profecia do sétimo anjo? Jesus Cristo como um leão, revelando os 7 trovões da palavra, para que essa palavra entre em corpos humanos e seja Jesus Cristo pisando aqui na terra através do seu corpo, do seu templo, que é a morada de Deus em espírito. Por isso que nós deveríamos ser edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. William Branham restaurou a doutrina dos apóstolos e profetas para preparar esse templo, que é a morada de Deus em espírito. A igreja do Senhor é Deus pisando em 2 pés. É a vinda dele para trazer um juízo a esta terra. Sua própria vida, irmã, sua própria vida, irmão, está sendo um juízo aqui nessa terra. Quando as pessoas rejeitam a você, não está rejeitando você, está rejeitando a Jesus Cristo que entrou em você. Amém? Então ele veio e virou do profeta. O irmão Branham, quando estava aqui, quando ela, Branham, que era sua mãe, quando nasceu aquele bebezinho, que ela pegou aquela criancinha, se ela tivesse conhecimento, tivesse a revelação, ela ia estar ali balançando as páginas Malaquias 4, Mateus 17:11, Apocalipse 10:7. Ela estava com as páginas da Bíblia viva na sua mão. Ali era uma profecia que estava escrita na palavra. Qual atração? Quando o povo viu esse homem, quando o povo viu no monte, lá em Tucson, no Monte Pôr do Sol, que atração era essa? Que esse homem ia em todo mundo, multidões atrás. Que atração? Aquilo é Deus cumprindo profecia. Deus cumprindo Malaquias, Deus cumprindo Mateus, Apocalipse e demais. Então ali estava, mas Deus deu a ele também uma profecia. E aqui está a profecia que Deus deu a William Branham. E quando William Branham descansou no ano de 1965, agora virou do profeta para a sua profecia. E que profecia é essa que William Branham trouxe? O mistério da glória, a esperança da glória. Cristo em vós, igreja. Amém. Foi isso que o profeta falou. Vamos ler aqui na mensagem. A deidade de Jesus Cristo. Ele diz aqui, irmão.
parágrafo 80. O profeta disse: e aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluias, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isso é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descubramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Aleluias! Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer-lhe algo. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Ó irmãos, quebre toda a tradição do homem e aceite a revelação da palavra que Deus enviou, para que você possa receber as bênçãos. O profeta diz ainda: perguntas e respostas, Hebreus, parte 3, 634, ele disse: se tão somente a grande igreja santa compreendesse o seu poder para fazer estas coisas, porém tem tanta dúvida e temor e tremor, perguntando se sucederá. Sucederá? E enquanto isso exista, a igreja nunca poderá pôr-se de pé. E quando toda prática de temor se desvaneça e o Espírito Santo esteja completamente no controle da igreja, então todos os temores se irão. Então essa igreja terá o poder. Vê? Por quê? Porque eles têm tudo que o céu possui respaldando-os. São embaixadores do trono. Absolutamente. O embaixador de Cristo tem a autoridade. E tudo que Cristo possui pertence a esse embaixador. E ele disse: ide por todo o mundo, vocês são minha testemunha. Depois que o Espírito Santo tenha vindo a vocês, o que é uma testemunha? É um embaixador. E é o que vem a testificar de algo. Todos os poderes do céu estão em suas mãos. Porque nós ficamos imóveis e a igreja está estéril e nós permanecemos inativos, é porque não reconhecemos estas coisas. Está vendo, irmãos? O quanto o diabo está se esforçando para esconder de você quem você é na revelação da palavra. Mas o Espírito Santo está pelejando por nós para revelar quem nós somos e qual é a obra que Deus quer trazer na nossa vida. Leia esta profecia, porque quando o irmão Brano estava falando essa palavra, sabe o que estava na mente de Deus? Irmão Pedro, irmã Benigna, as irmãs, irmão Érico, irmã Miquela, irmão Isaías, irmão Valmir, irmão Manassés. Deus estava pensando em vocês. Ele não estava pensando nesse povo que está no pecado, que não se importa com Deus. Ele não estava pensando nas pessoas que amam mais a tradição dos homens do que a palavra. Ele estava pensando em você. Fale, William Brana, fale essa profecia, fale esse mistério, que tem pessoas que correspondem a essa palavra. Isso vai chegar no ouvido dela. Ela vai crer, ela vai dizer amém a essa palavra. Pode falar, William Brana, que essa palavra vai se tornar carne. É a minha igreja noiva que vai se manifestar. É o que o profeta falou, irmãos, é a profecia de Deus para nós nesse tempo. E nós devemos crer. A mensagem, o sinal, ele diz assim, 99. Irmão, a hora
daquele sinal ser exposto está próxima. Quantos sabem que o sinal é o Espírito Santo? Amém? A hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver. Sabemos que estamos perto do fim agora. O profeta falando. Temos trazido toda classe de mensagens para mostrar sinais e maravilhas. E agora, aqui, voltamos para o que a igreja tem de fazer. Irmãos, é o William Branham falando isso. Voltamos para o que a igreja tem de fazer, porque ela fica inativa e estéril, porque ela não está reconhecendo. Leia a palavra, reconheça você aqui nessa palavra. E deixe que Deus vai refletir em você Cristo novamente nessa terra. Creia, quando você precisar de algo, peça a Deus e confie, porque Deus ordenou você para vencer nesta era. É somente crer. Tudo é possível, somente crer. Agora nós voltamos para o que a igreja tem de fazer. O sinal tem de ser exposto. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa serviria. Tinha de ser o sangue. Agora, o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Temos que receber esse Espírito que veio para habitar na igreja e manifestar as promessas do último tempo. O irmão Brandinho, na mensagem 10 era que a igreja estaria aqui para completar a obra que Jesus deixou lá. Quantos já leram isso, escutaram isso? Nós já lemos isso aqui. Que ela veio para terminar a obra. A igreja é o corpo de Cristo. Quando você recebe essa revelação, irmãos, você condena todas as outras coisas, irmão Brana diz. Vamos ler isso na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Página 57, parágrafo 403, ele disse: olhe, ao ter a revelação deste segredo, declarado a eles pela sua graça, olhe, quando esta grande revelação, o mistério revelado, lhe é declarado, então você condena todas as coisas do mundo. Não há barreira tradicional que o diabo possa colocar na frente disso. Quando Deus revela isso, você condena todas essas coisas. E permanece pela palavra. Ainda na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 413. Olhe, Deus em seu corpo, Cristo. E Cristo em seu corpo, a noiva. Que coisa! Deus manifestado em Cristo. Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher, e ela caiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo, sua carne, seu corpo, o qual é a sua palavra, e está trazendo para fora uma noiva, que não se deixará enganar por denominação ou credo. Não, Senhor, mas ela está voltando com a pura, inadulterada palavra de Deus sendo manifesta. Que promessa de Deus para nós, irmãos. Cristo é a esperança da glória. É contra isso que o diabo está combatendo. Ele não quer que você descubra isso, que Jesus Cristo está em você. Jesus Cristo veio para habitar no seu templo, que é a igreja noiva do Senhor. E nós devemos nos afastar do pecado. Está lembrado da outra barreira? Que depende de nós agora? A de Deus ele tem feito. Há muitas outras coisas que nós poderíamos ler. Mas para um eleito, uma palavra é suficiente. Deus quebra a barreira da tradição, mostrando a revelação da palavra, que veio da mente de Deus e saiu pela boca do sétimo anjo, o profeta. Ele quebra qualquer barreira tradicional. Mas temos que fazer nossa parte. Porque o que nós estamos querendo é sair desta terra. Quantos estão desejando isso? Para isso, precisamos do avivamento do poder de Deus na nossa vida. Deixar todas as barreiras de lado e abrir o canal da fé para Deus operar o seu plano completo da redenção na nossa vida. E através do poder, irmão Brando disse, desta forma, reavivamento em nosso dia,
Como nós podemos ter isso quando o doador usual do reavivamento está preso pelo mundo? Deus não virá aonde o mundo está. Você pode somente confiar nisso. Você se associa com o mundo. Então isto é tudo isto. Quando você deixa o mundo rastejar para dentro de você, você vai atuar com o mundo. Então você está terminado. Porém, quando você corta para fora todo o grilhão do mundo e vem a Deus, Deus lhe usará até que você vá flertar novamente. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã. Para concluir a minha mensagem é esta. Enquanto Sansão estava amarrado, um novo chumaço de cabelo cresceu. Vê você? Não importa, irmãos. Por consequência dessa era, o diabo pode estar prendendo muitas pessoas em pecado. E você tem se esforçado, tem lutado, ainda tem caído, tem errado. Irmão, não pode vir um avivamento enquanto as coisas do mundo estão em você. Talvez você tenha errado e está carregando essa culpa, como Sansão. Sansão errou. De tanto mundo ficar fustigando, que era Dalila, toda hora. Teve uma hora que ele não aguentou de tanta fustigação do inferno na cabeça dele. E ele se rendeu àquela mulher que representa o mundo e o pecado. E nesse momento, quando o homem se rende às coisas do mundo, primeira coisa que fizeram, cegaram logo os seus 2 olhos. Ele perdeu logo a visão da palavra, de tudo. Não queria mais ler mensagem nem nada. Perde a visão, perde tudo. Enfraquece. Mas não se preocupe. Você é um filho de Deus e Deus ainda te ama. Ele quer te salvar. Sansão ficou ali, passando todo aquele tempo, moendo a pedra do diabo. Ele ficou rodando, trabalhando para o diabo. Você foi feito para trabalhar para Deus, não para o diabo. Mas ele naquela situação ali, rodando. Mas, irmãos, havia algo naquele coração que o mundo não via. Talvez um irmão mais santo olhou e disse, aquele irmão está caído, está acabado, está em pecado. Mas não conhece o que está lá dentro. Dentro do coração do eleito tem uma semente que o diabo não tira de jeito nenhum. A semente da palavra permanece no coração do eleito. Não julgue, não pare para julgar que você vai errar muita coisa. Deixe que Deus sabe trabalhar, mesmo ali moendo a pedra do diabo, escravizado, trabalhando para Satanás. Ele estava ali rodando, mas o segredo estava acontecendo. Seu cabelo estava crescendo novamente. Irmãos, essa igreja como um todo, por causa das trevas dessa era, por causa de tanta tentação, tanto problema, ela falha ali, falha aqui, se levanta, vai para lá, vai para cá, mas Deus está produzindo a força nessa igreja, está crescendo o cabelo. Irmão Branham diz, aqui está a única esperança. Ele viu tanta maldade, tantas trevas, a igreja se tornando fria e formal, até mesmo a noiva que saiu com o profeta William Branham, que deveria estar queimando no poder do Espírito Santo. Ele viu isso, ele previu, mas ele disse, aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã, para concluir minha mensagem, é esta. Enquanto Sansão estava amarrado, um novo chumaço de cabelo cresceu. Deus envia-nos uma outra igreja pouco antes do fim do tempo, para que o poder do Espírito Santo possa vir a ela, nas demonstrações do Espírito, em Marcos 16, possa seguir a igreja, Atos 2:4, Atos 2:38, tudo isto seguirá exatamente diante com a igreja. Sinais e maravilhas acompanham os apóstolos. Grandes sinais de sua ressurreição os acompanham. Enquanto nós estamos em prisão, certamente Deus está desenvolvendo uma colheita em algum lugar para a última e grande matança. Que possa ser você, meu amigo cristão, aqui nesta manhã, digo nesta noite, que possa ser a sua força que tem começado a crescer. Eu oro que esta mensagem, esta manhã, e na terra, para onde isto irá,
confio que esta mensagem ajudará a trazer a vitamina no seu sistema, para que cresça um poder espiritual de volta em sua vida novamente. Oh, irmãos, é uma oração de um verdadeiro profeta, e uma oração do justo pode muito em seus efeitos. Não importa quantas tradições do inferno Satanás tem trazido até mesmo para dentro da mensagem, mas Deus está desenvolvendo uma colheita. Tem eleitos que estão recebendo a palavra pura e está se preparando para a última matança, quando formos ser arrebatados dessa terra, e o poder de Deus vai nos levar daqui. Nós devemos confiar na palavra do Senhor. É no assim diz o Senhor que nós devemos confiar. Não olhe as circunstâncias, não olhe o tempo, olhe para o assim diz o Senhor de um profeta. Que Deus nos ajude. Vamos orar, Senhor. Querido Deus, Santo Pai, ó Deus, o Senhor tem cumprido, Pai, a tua parte fielmente. Nós aqui muitas vezes falhamos contra Ti, nos deixamos levar pelas coisas do mundo, o mundo se arrastando para dentro de nós. Nos ajuda, meu Deus, a impedir isso, quebrar esta barreira que o diabo tenta colocar, para que a gente não creia, não confie em Ti. Enquanto em pecado, em erro, meu Deus, há um bloqueio na nossa fé, Senhor. Mas nos dá força e nos ajuda a ser fiel a Ti, para vencer este mundo, ó Pai, para deixar de lado toda coisa do inferno. Ó Deus, porque o Senhor tem cumprido sua parte, o Senhor tem enviado a revelação para quebrar toda a barreira denominacional que o diabo coloca. Ó Pai, que o Senhor possa descontaminar este canal da fé em nosso coração e possamos crer em todas as promessas do Senhor e ser esse exército invencível que o Senhor profetizou na boca de William Branham, Pai. Nós queremos honrar, dar honra ao profeta do Senhor, cumprindo a palavra que ele pregou, ó Pai. Assim como a Virgem Maria, que aceitou aquela palavra, ela honrou a Isaías quando deu aquela profecia. Ó Pai, nós queremos honrar o nosso profeta, aceitando esta palavra, esta profecia, que ela se torna carne em nós, ó Pai. Que o Senhor possa nascer na nossa vida nesta era tão terrível. E o Teu poder possa nos levar em um arrebatamento desta terra, Pai. Nós rendemos a Ti a nossa vida. E Te agradecemos pela Tua palavra santa, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos leva de volta aos nossos lares, abençoados pela Tua palavra, Pai. E que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.